Ainda falando sobre o projeto Mutuípe e suas grandes mulheres, nós estamos aqui para uma entrevista com Jaquilene Mirne, secretária de saúde já aqui do município de Mutuípe, mas hoje nós não vamos falar como secretária, né? Nós vamos falar desse projeto que teve a sua culminância com a exposição das fotos e a entrega desse material belíssimo, as fotos e as histórias de cada mulher, né, que fez parte desse projeto. E você estava bastante envolvida nesse desenrolar das histórias, né? Qual foi a experiência que você teve com esse projeto, que foi uma correria, na verdade, né? Para que tudo saísse certinho, né, em pouco tempo. Como é que foi para você essa experiência? Então, de fato foi uma correria, porque atrelada ao projeto, a gente tinha todas as outras atividades, né? As atividades da Secretaria de Saúde que não podem parar. Mas assim, a experiência, ela é fantástica. Todas as vezes que eu estou em casa, pensando no projeto, me faltam palavras para definir, né, o que o projeto representou para a minha vida. Eu aprendi muito com todas as histórias. Cada vez que eu lia uma história de uma mulher daquela, que eu a encontrava na rua, eu não conseguia mais ver aquela mulher da mesma forma, né? Todas as vezes que eu lia os contos, eu ficava imaginando, né, como foi para aquelas pessoas chegarem aonde elas estavam hoje. São histórias de vidas fortes, história de vida bela, de superação, de luta, de superação de saúde, de vencimento na vida. Então, assim, é impossível você não ler aquelas histórias e ainda, casado à leitura, olhar para a exposição de fotos e não se emocionar, né? Então, assim, foi uma experiência de vida única, fantástica e que, assim, com certeza eu vou lembrar por muitos e muitos anos da minha vida, porque foi muito interessante. Teve a participação do fotógrafo Edgar Chaves, né? Como é que foi trabalhar com o Edgar? Então, Edgar é uma pessoa maravilhosa, né? Ele tem ideias, as ideias surgem e ele também tem aquele corre-corre, mas ele é muito antenado para aquilo que eu penso de uma fotografia, né? Para mim, uma foto ela tem que estar além da beleza, né? Ela tem que pregar sim a estética, porque as mulheres gostam disso, mas assim, ela tem que fotografar para além daquilo que a gente está olhando. E eu gosto muito de fotos quando elas passam isso. E para mim, o fotógrafo Edgar Chaves, ele passa isso nas fotos dele, né? Eu costumava brincar com ele nos bate-bolas, eu dizia para ele assim: Edgar, fotografa a alma delas. Assim como eu vejo no seu Face, nas suas redes sociais, a forma como você fotografa as outras pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer o estúdio de Edgar, né? E mais do que foto de modelo, que ele também faz trabalho belíssimo com modelo, com gestante, eu conseguia ver exposições de mulheres, né? Não como a nossa, que a nossa ela foi ímpar, inclusive para ele, mas eu conseguia ver mais do que beleza, né? Mais do que aquilo que elas tinham por fora, mas eu conseguia ver na foto também coisas que elas tinham por dentro. Então, trabalhar com o Edgar foi fantástico. E essa relação com Marise Brito, que contou as histórias dessas mulheres? Então, eu tive a oportunidade de conhecer Izzy, né? Em um momento de apresentação. Quem me apresentou para ela foi a tia dela, a doutora Luzia Brito. E em seguida, né, pelo cenário político, pelas nossas afinidades, nós fomos nos aproximando, né? E assim, para fazer um projeto como esse, Evandro, para desenvolver um projeto como esse, só muita afinidade, né? A gente tem que ter muita afinidade, a gente tem que conversar muito, e foi isso que aconteceu. A gente sempre sentava e ela sempre me passava essa vontade dela, né, de homenagear pessoas no município. E assim, nós pensávamos de jornalzinho, tudo muito informal. Era tudo em conversas que a gente sentava depois de um dia de trabalho, ou então no final de semana, ou então no momento social nosso. Nós sentávamos e falávamos da possibilidade da gente criar um jornalzinho homenageando alguém, da gente falar das belezas da cidade, enfim. Certo dia, eu e Darlene, que eu também tenho uma relação com Darlene, uma relação inicialmente de trabalho, mas que depois, né, por conta de uma situação que não foi muito feliz, né, que culminou no falecimento do irmão dela, nós nos aproximamos muito. Então,
em uma conversa com Darlene, que foi fotografada por Edgar, né? Darlene é modelo, todo mundo conhece a beleza de Darlene. É verdade. E aí eu consegui ver nas fotos de Darlene, né, mais do que a Darlene que eu conversava no dia a dia. E eu fiz esse comentário com ela, que as fotos dela, para mim, o que eu estava vendo, eu comecei a comentar, mesmo sem conhecer Edgar, né, nas redes sociais, eu comecei a comentar as fotos dele. E o book que Darlene fez me chamou muita atenção, porque mais do que aquela beleza que ela tem, Edgar conseguia extrair toda a ternura que Darlene tem. Né? Quem conhece Darlene sabe como ela é terna, como ela é meiga, como ela é uma pessoa de fé. E tudo isso ele conseguia passar nas fotos. Então nós começamos a conversar, né, nas redes sociais, através do Facebook, trocamos zap, de repente eu e Darlene, eu já me vi conversando com ela sobre a possibilidade da gente fazer um trabalho, inicialmente eu pensei, com as mulheres da Secretaria de Saúde, que frequentavam muito a Secretaria de Saúde e que tinham um histórico de superação, como é o caso de Edna, né, que é uma das homenageadas, como é o caso de Rosiane, que tem uma luta incessante com a saúde do filho dela, tudo com muito amor, né, com muita dedicação e com muita dificuldade, porque ela sai daqui muitas vezes na madrugada para levar o filho, e a gente sabe que não é fácil. Então, assim, conversando com Darlene sobre isso, ela disse bem assim, tem uma ideia que a gente podia aprimorar. E aí a minha relação com Darlene, o meu contato inicial com Edgar e toda a minha amizade com Izzy só fez a gente embaralhar, né, as cartas e juntar tudo para que tivesse esse resultado fenomenal que a gente tem hoje. Nós sabemos que você não é de origem daqui da região. Você está distante do seu lar, da sua mãe, né? Você fala muito da sua mãe. Muito. Né? E em algum momento você lembrou, por exemplo, da história de vida dela, quando você acompanhou essas histórias sendo contadas por Marise Brito? Vários momentos, vários. Né? Tinham histórias que não eram tão parecidas, mas que permeavam aquilo que a minha mãe também passou. Né? Então, assim, é por isso que eu disse que foi realmente uma experiência de vida fantástica. Porque teve muitas falas, teve muitas histórias que a gente se identifica, mesmo não sendo, né, da cidade de Mutuípe, mas nós temos uma característica muito forte, nós somos mulheres. Né? E a maioria das mulheres, a gente sabe que pelo próprio cenário, pela própria cultura, sofreram ou sofrem algum tipo de opressão, enfrentaram preconceitos, e na minha família não foi diferente. Minha mãe, ela é descendente de alemã, ela é de pele branca, né? Eu sou de pele negra, então nós passamos por esse conflito também dentro da nossa família, no ambiente familiar. É o choque de culturas, né? Onde meu pai veio de origem negra, de origem africana, afrodescendente, já minha mãe, né, de uma origem alemã. Então, assim, houve histórico de preconceito na família, houve discriminação também na família, né? Para você ter ideia, na minha família nós somos praticamente, da minha geração, os negros da família. Então, isso também é muito forte, porque a gente acaba se retratando, né, como mulher. Mesmo que sejam histórias diferentes, mas todas nós temos uma característica única, que é ser mulher. Então, foi bem forte. Eu fiz essa pergunta para a Marise, eu vou repetir para você. Como é que você saiu dessa experiência? O que é que você traz para a sua vida? Então, eu saí dessa experiência de outra forma. Gente, tinha dias que eu estava muito cansada, porque a Secretaria de Saúde, ela traz para a gente esse desgaste natural no dia a dia. Né? A gente lidar com relações de saúde o tempo inteiro, então a gente nunca sabe. Né? Tem dias que a gente está ali e recebe notícias de pessoas que a gente está próximo, que descobriu uma patologia e que precisa integralmente da gente. E quando eu saía da secretaria, que eu passava na casa de Izzy e lia uma história, era como se eu tivesse tomado, sabe, um dia de cansaço, que você toma um banho e coloca um pijama para dormir? Era assim que eu saía da casa de Izzy, renovada, com vontade de voltar no outro dia e fazer tudo de novo. Então, a exposição, por exemplo, no dia da abertura, eu vi as fotos, no outro dia eu vim de novo e passei uma semana aqui ao lado com o odontomóvel, e todas as vezes que eu estava cansada, eu vinha para cá, para a Casa de Cultura, novamente olhar a exposição. Então foi incansável. Eu conheço cada posicionamento das fotos que estão aqui. Eu sei cada uma que saiu do lugar e mudou. Eu passei aqui diversas vezes e todas as vezes que eu olho para cada uma delas, eu lembro de um pedaço da história delas. E é isso que mudou a minha vida. Eu comecei a olhar as pessoas pela sua essência, pela sua história. Então, eu comecei a observar que aquela pessoa que muitas vezes a gente vê ali, naquele momento, sorrindo,
ou que venceu na vida, ou que está lutando, ela tem toda uma história por trás. Então, por que isso mudou a minha vida? Porque até profissionalmente falando agora, quando eu vou abordar uma pessoa, seja na minha profissão, seja no que eu estou exercendo agora, né, que é o cargo de secretária, eu vejo a pessoa agora de uma outra forma. Aquela pessoa, para chegar ali, ela teve uma história para contar, seja qual for a história. Então, isso me ensinou muito a pensar na história das pessoas. Hoje eu tenho curiosidade, mas não é uma curiosidade no sentido de disseminar do que aquela pessoa passou, mas de entender por que aquela pessoa, naquele momento, está daquela forma. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo já pautado nas mulheres, o caso de Neuma. Né? Eu liguei para a Neuma, né? A gente sentou juntos e falamos da proposta de trazer Neuma para o projeto. Eu liguei para ela, ela aceitou imediatamente. No dia das fotos eu queria muito, mas eu não tive a oportunidade, nós não podemos acompanhar todas as fotos, porque a gente tinha várias outras coisas para fazer. A gente vê aquela foto linda, daquela mulher linda, não sabe o que foi que ela passou para estar ali naquela foto tão linda, né? Tudo que ela passou poderia ter sido diferente, ela poderia não ter aceitado as fotos, ela poderia não estar vestida daquele jeito. E se você olhar para a foto de Neuma, é uma foto imponente, é uma foto emocionante, né? A história de vida, por exemplo, de Tainá, de Adessoélia, uma história de amor tão louca pelos avós, mas tão louca pelos avós, que chamou a nossa atenção, né? Aonde uma desconta todo esse amor no cavalo e a outra desconta no seu trabalho. Então, assim, para elas chegarem até ali, naquele momento, quem olha uma foto, quem olha elas passarem pela gente, não sabe, né, o que elas vivenciaram dentro de casa. As professoras, os relatos delas falando dos alunos, de como elas amavam os alunos, né? Tinha professoras que repetiam nome de alunos, e não eram poucos, eram muitos. Né? Então, isso é muito bonito, né? A vitória delas exposta em uma foto. Então, isso com certeza mudou a minha história de vida também. Então nós percebemos, Jaque, que era um tesouro que foi descoberto e que eu acredito que não vai parar essa descoberta, porque nós temos também já pela frente aí esse projeto citado por Marise, que é retratar a história dos homens. Como é que essa expectativa surge? Na verdade, foi um projeto tão bonito, tão forte, Evandro, cansativo, mas que a gente, assim, em nenhum momento pensou em parar. A gente chegou a brincar e dizer, olha, é muita responsabilidade mexer com a história dessas mulheres, porque a gente mexe com a história de vida, mexe num cenário social. Mas assim, foi terminando o projeto e a gente já idealizando outro, né? O próximo é com os homens, porque a gente sabe também que nós temos grandes homens no município de Mutuípe, né? Nós temos um histórico também de ambos os sexos, então eu acho que a gente tem que tratar dessa forma mesmo, né? Dar continuidade ao projeto, tratando de forma igualitária. Então, assim, para a gente foi muito forte, porque nós somos mulheres, fazer as mulheres. Mas eu tenho certeza que os homens serão um sucesso. E eu tenho certeza que nós teremos edição, né? Próximas edições de mulheres, porque, assim, nós temos muitas mulheres que acabaram ficando de fora, né? Não porque a gente queria. Se fosse da nossa vontade, a gente começou com 50. Né? Mas assim, gente, é muita responsabilidade você escrever, você pensar no tempo dessas mulheres. Nem todos os dias nós estamos aptas para as fotos. Nós temos todos os nossos dias também de trabalho. Tiveram algumas que não estavam bem de saúde em determinado dia. Então a gente precisa respeitar o tempo delas para que a gente consiga fotografar as almas, né? Então assim, a gente começou com o projeto piloto de 34 mulheres, idealizamos 50, ficou muita história para Marise Brito também escrever sozinha, porque o foco é ela escrever, até porque eu não tenho a habilidade que ela tem. Marise eu não tenho a habilidade da fotografia de Edgar e nem tenho a habilidade da escrita de Marise. Então cada um nesse projeto tem uma habilidade. Então essa soma de habilidades também exige da gente. Não é uma coisa irresponsável. Nós sentávamos muito, nós sentávamos com as famílias, nós sentávamos com essas mulheres, nós estudávamos o que a gente ia ou não colocar. Marise tem esse tesouro, uma parte desse tesourinho guardado por uma questão ética também. Então, assim, pensamos sim em dar continuidade. Nós já vamos sentar, inclusive. A gente quer transformar isso em projeto escrito para deixar, para além das fotos, tudo registrado, porque isso é realmente um projeto que é mais do que uma visão, né? Mais do que você apenas olhar as fotos, é algo que envolve a escrita, a visão, o ego, é algo que envolve os fatores psicológicos. Então, com certeza, esse foi apenas um projeto piloto. Muito bem, nós conversamos com Jaqueline Mirne,
secretária de Saúde e envolvida nesse projeto Mutuípe e suas grandes mulheres. Jaque, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você, Evandro, pela oportunidade.